Bom dia, senhores torcedores do canal CNFlu. Estamos aqui mais uma vez para falarmos sobre o nosso querido e amado Fluminense. Ontem, como era esperado, o Renato botou um time misto, né? Mais reserva do que misto. O, o Fluminense não fez um bom jogo. Também achei que o Fluminense jogou assim, meio recuado. Eu acho que é falta de entrosamento, né? O Renato, cada vez que ele bota o time reserva ou misto para jogar, é uma escalação diferente. Então não tem como o time ter um entrosamento e poder jogar normalmente contra qualquer adversário. Ontem isso foi mostrado nitidamente, né? E o Lima, quando entrou jogando, tava sem aquele jogador de armação, né? Mesmo tendo atacante, o Cano não recebia a bola, ficou um jogador parado, né? Um jogador sem função ali, apesar dele ter conseguido um belo chute, que ele deu azar, que acertou o travessão, né? Acertou a trave, no caso, e passou por trás do goleiro e foi pro lado. Nem isso ele deu sorte. Mas o Fluminense não teve uma boa participação, não. Depois, ainda no primeiro tempo, o Renato viu o erro que cometeu, tirou o Lima e e o, e o Serna, colocou, no caso, o Lescano e o Lavega. O time melhorou bastante. O Lescano começou a jogar bem, o Lavega também. O Fluminense teve uma oportunidade ou outra, né? Agora teve esse lance do Cano, né? Que bateu na trave. Depois teve uma jogada do Lescano que tocou pro Hercos, que ele chutou, a bola entrou ali na rede, ali do lado direito, sem condições do goleiro do Vitória agarrar. Que por sinal é um bom goleiro, mas sem condições. Mas aí o Fluminense fez 1-0 com o Lescano, o Cano ainda ficou dizendo que a bola desviou na cabeça dele para entrar, para ser autor do gol. Mas mas mesmo assim, o gol realmente foi do Hercos. Aí o gol do Herco foi aos 37 minutos, né? No caso. Aos 25, quando o Fluminense fez o gol, o Vitória já estava com a menos, que o Dudu foi expulso aos 25, o segundo cartão amarelo. Ele já era para ter sido expulso antes. Uma outra falta que ele fez que mereceu amarelo e o juiz não deu, o Candansan, aquele juiz apesar dele mais ou menos ter apitado bem o jogo ontem. Não foi tão mal assim no jogo de ontem, não. Mas ele já era para ter sido expulso. E, inclusive, o treinador do time do Vitória ameaçou tirar o Dudu de campo antes para não ser expulso, depois resolveu deixá-lo. Foi um erro dele, que aí o jogador foi expulso, o Dudu. Aí depois o Fluminense fez o gol aos 37. Aos 45 minutos, mais 3, 48 minutos, o Igor Rabelo foi expulso. Ele tinha levado um cartão amarelo antes. Ele foi expulso aos 48. Na imagem da televisão mostra tranquilamente que ele não fez a falta no jogador do Vitória. Pelo contrário, o jogador do Vitória, eu acho que foi o Mateuzinho, não me lembro bem, entrou com o cotovelo no peito dele, do Igor Rabelo. Mas o juiz, como já tinha expulsado um do Vitória, resolveu dar o segundo amarelo para o Igor Rabelo também e expulsá-lo, colocá-lo para fora do jogo. Se ali fosse vermelho direto, o, o VAR poderia chamá-lo para revisar o lance, mas como foi amarelo, não chamou. Então aí o Fluminense, que já não até ali estava melhor do que o Vitória. Realmente eu achei que até a expulsão quando teve a expulsão do Vitória, o Fluminense ficou melhor do que o Vitória. Aí quando teve a expulsão do Igor Rabelo, o Fluminense voltou para o segundo tempo, o Renato Gaúcho tirou o Lescano
E colocou o Bernal. E teve uma outra substituição que ele fez. Ele tirou o Lescano e colocou o Bernal. Aí o time deu uma queda. Eu escutei ontem o jornal KTO e eu concordo com eles. O jogador que era para ter saído ontem, já estava 1-0, deveria ser o Cano, porque o Cano estava sem função ali, a bola não chegava para ele. E ele sem função, poderia ter entrado o Bernal no lugar do Cano, que aí o meio de campo continuava tendo as jogadas, porque o Lescano estava bem, e o Lescano não, o Lescano estava bem, e o Lavega estava jogando direitinho pela esquerda. Aí poderia ter tirado o Cano. Tanto é que depois no segundo tempo, o Lavega fez um gol, mas ele estava um pouquinho adiantado, né? Aí seria o gol para decretar a vitória, aí estava um pouquinho adiantado. E depois o treinador do Vitória fez várias substituições, deixou o time mais desesperado e mais até. O Fluminense correu sério risco de tomar um empate até virar. É que o Fábio ontem estava numa noite inspirada, fez grandes defesas, né? E aí o Fluminense assim conseguiu a vitória depois de vários jogos sem conseguir vitória fora de casa. Então aí agora o Fluminense ficou com 31 pontos, aí vai depender dos jogos de hoje, né? Para ver se alguém chegar mais perto, mas assim ele está mais perto de pelo menos se livrar da zona do rebaixamento. Ele tem ainda 2 jogos a menos, né? Que é para jogar contra o Mirassol e o outro time, eu não me recordo agora qual que é, não. Aí o Fluminense agora volta pro Rio, hoje deve ter um dia de folga, amanhã deve ter um treinamento com o time supostamente como titular, para poder o Renato escalar o time para o jogo contra o Lanús, que vai ser terça-feira no Maracanã. Terça-feira no Maracanã. Deixa eu ver aqui, cara. Às 21h30. Terça-feira no Maracanã, às 21h30. E o Fluminense tem que ganhar com diferença de 2 gols para se classificar diretamente, ou então com a diferença de 1 gol para ir para os pênaltis. Mas o time do Lanús, me desculpe, mas se o Fluminense empatar, ou perder, ou ganhar com diferença de 1 gol só, o Fluminense vai ser alvo de muitas críticas, porque o time do Lanús é muito fraco, cara. Mesmo o jogo de lá, o Fluminense foi covarde. Se o Fluminense tivesse jogado um pouco mais pro ataque, teria ganho tranquilamente. Teve chances, teve oportunidade, mas depois o Fluminense ficou todo atrás, aí fica difícil, né? O medo de ganhar tira a vontade de vencer, né? Então, você tem que jogar para cima, lógico, se precavendo na parte defensiva, mas jogar para cima. Você pode jogar atrás, mas sabendo contra-atacar. Agora jogar atrás, ficando o tempo todo lá atrás, só sofrendo o ataque do time adversário, uma hora a bola tende a entrar. E mesmo assim foi um vacilo, o jogo foi um vacilo, né? O gol que nós tomamos. Mas temos plena chance de reverter esse placar e passarmos para as semifinais da Sul-Americana. Nós conseguimos isso contra o Bahia, que é um time muito mais forte que o Lanús. Temos que jogar sério para podermos nos classificar em cima do Lanús para a semifinal da Sul-Americana. E na semana que vem, depois do jogo contra o Lanús, tem um clássico contra o Botafogo. Aí o Fluminense ali tem que ir com o time principal também, para poder tentar ganhar o Botafogo, que já não está numa fase tão boa, né? O técnico não está
Os jogadores não estão tão bem, apesar de ter conseguido uma vitória também ontem contra o Atlético Mineiro por 1-0, mas não está tão bem assim. E se o Fluminense jogar sério, eu acho que tem plenas condições de ganhar do Botafogo também. Mas o jogo de terça-feira, o Samuel Xavier já deve estar recuperado. Então, eu acho que o Renato pode ter a oportunidade de botar um time para frente. Eu acho que ele pode escalar Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. No meio de campo, Martinelli, Hércules e eu colocaria o Lescano. Mas eu acho que ele não vai colocar. O Nonato parece que sofreu uma pancada no último jogo e ele ia passar por um exame de imagem ontem, para saber se teria condições de jogar na terça-feira. Se ele tiver, o Renato deve colocar o Nonato no meio ali, o terceiro homem de meio campo. Se ele não tiver condições, poderia colocar o Lescano, que eu gostei do pouco tempo que ele ficou em campo, ou então o Lúcio Acosta, que também jogou bem. E acredito até que ele coloque o Lúcio Acosta. Aí na direita, o Serra, que eu acho que não vem bem. O Serra, eu acho que ele sentiu muito de não ter sido convocado pela seleção colombiana. Depois da não convocação dele pela seleção colombiana, ele caiu muito de produção. Não tem mais aqueles arranques, tá? Parece um jogador pesado. Eu não acho que seja cansaço, eu acho que ele sentiu a não convocação, ele tinha quase certeza que ia ser convocado. Como não foi convocado, ele sentiu muito e caiu de produção no Fluminense. Caiu muito mesmo. Aí eu colocaria, poderia ser o Lescano, o Everaldo e o Canóbio. Mas poderia colocar também o Canóbio, o Everaldo e na esquerda o Lavega. Eu acho que seria uma boa. Ou se deixava o Serra, para se acharem que ele está cansado, deixava o Serra para entrar no segundo tempo. Botava o Lavega no primeiro tempo e deixava o Serra para o segundo tempo. Então eu acho que o time, vou repetir, a minha opinião, o time deveria ser Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas, que por incrível que pareça fez falta ontem, que eu achei que o Guinness estava meio perdido. Freitas, René, Martinelli, Hércules e vou botar Martinelli, Hércules e Lúcio Acosta. Aí botava o Canóbio, Everaldo e o Lavega. Na minha opinião, o time deveria ser esse. O Lavega jogou bem ontem. Mas vamos ver, né, pelo treinamento de amanhã, que o Renato deve fazer para os jogadores que ficaram no Rio, só treinando. E não sei se eles vão treinar hoje, que eles não jogaram ontem, pode ser que treinem hoje também. E vamos ver o treinamento que ele vai fazer hoje ou amanhã, se hoje tiver folga, amanhã pelo menos, ver se vai se recuperar da pancada que ele levou. E se não, aí a escalação deve ser essa. Deu branco no jogador que levou a pancada. Mas ele fez o exame ontem, ou vai fazer hoje. Se ele estiver recuperado, possivelmente deve entrar. Mas eu acho que a melhor escalação deveria ser a que eu falei. Então vamos aguardar para saber. Agora vou falar outra parte que normalmente eu falava no início, que tenho passado a falar no final. Como vocês todos sabem, eu fiz esse canal, né, canal Senior Flor. Fiz esse canal porque eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata e estou super endividado. Então eu fiz porque eu estava entrando em parafuso, ficando com depressão. Fiz esse canal com a cara e coragem, sem saber fazer nada, para relaxar, para
para me distrair e esquecer um pouco os problemas da vida. E tem me ajudado bastante o canal. E por incrível que pareça, tem bastante gente que tem se inscrito no canal também. Lógico que não tem muita gente, mas em relação ao que eu achava que ia se inscrever, tem bastante gente. E tem uma pessoa que é de Portugal e 2 pessoas lá dos Estados Unidos. E o resto espalhado pelo Brasil, né? De Porto Alegre, Belo Horizonte, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Curitiba, Belo Horizonte, Espírito Santo e Rio de Janeiro também. Tem várias pessoas que se inscreveram no canal, graças a Deus. E tem muitos que me acompanham também. Então, já que tem muito mais gente que se inscreveu no canal, e aí tem muito mais gente que assiste meus vídeos também. Então eu gostaria de pedir a todo mundo que está assistindo meus vídeos para se inscreverem, darem o like e compartilharem o canal e dar o RAP, né? RAP, que também aumenta a pontuação do canal. Vocês fazendo isso, vocês vão estar ajudando o YouTube a espalhar para muito mais gente nosso canal no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Isso aí eu agradeço a todos desde já. O segundo pedido, vocês sabem, eu tenho falado todos os dias agora, quarta-feira agora, dia 24 de setembro, eu faço 64 anos, né? O velhinho aqui, o tiozinho, careca, tá pedindo aqui, já que eu vou fazer aniversário na quarta-feira, dia 24 de setembro, 64 anos, se vocês quiserem me dar o presente, se acharem que eu mereço, se quiserem dar uma camisa oficial, podem comprar na Food Fanático, meu tamanho é G. Aí qualquer dúvida que tiverem, manda um zap para mim, o meu canal, o meu celular é 21 9661 27603. Repetindo, 21 9661 27603. Se vocês quiserem, pode mandar o zap para qualquer esclarecimento que vocês precisem, endereço, alguma coisa assim. Eu explico a vocês. Se vocês não quiserem, eu mandar o presente, a camisa, o que seja, eu tenho 2 Pix, né? Todos os 2 Pix do Banco PicPay. Um é o meu e-mail, o outro é o número menor, para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, por ter mal de passo, aí pode colocar nesse Pix menor. O meu primeiro Pix, que é o do e-mail, é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo que é o que eu falei que é menor, para quem tem certa dificuldade para digitar como eu, é 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Aí vocês podem mandar qualquer valor para ajudar o canal ou para me presentear pelo meu aniversário. Pode mandar o Pix e mandar uma explicação se é para ajudar o canal ou se é para presente de aniversário. Aí eu agradeço a todos desde já. Espero que todos tenham um lindo domingo. Vamos torcer para chegar logo terça-feira para a gente ver o Fluminense, se Deus quiser, se classificar contra o Lanús e nós continuarmos vivos na Sul-Americana. E deu uma melhorada agora no Brasileiro, né? Com essa vitória de ontem, deu uma melhoradazinha, deu para respirar melhor agora. Então, um lindo domingo a todos, fiquem com Deus. O valor do Pix pode ser qualquer valor que vocês quiserem, tá? Um abraço a todos, fiquem com Deus, tenham um bom domingo e depois vamos começar a ficar na expectativa para o jogo de terça-feira. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.